Você já imaginou como seria o mundo sem energia elétrica disponível em larga escala? Sem motores movimentando fábricas, sem elevadores subindo prédios, sem geladeiras conservando alimentos, sem ventiladores, sem metrôs, sem indústrias modernas. Agora, imagine descobrir que grande parte dessa revolução começou com um homem simples, nascido pobre, sem formação universitária tradicional e que precisou vencer barreiras enormes para entrar no mundo da ciência. Seu nome era Michael Faraday. Talvez você nunca tenha ouvido esse nome com a importância que ele merece. Mas toda vez que um gerador produz energia, toda vez que um motor gira, toda vez que um transformador opera, existe um pedaço do legado de Faraday funcionando silenciosamente. Hoje, você vai conhecer a história de um homem que mudou a humanidade usando curiosidade, disciplina e inteligência prática. E no final deste vídeo, você vai entender por que Faraday continua vivo dentro de cada sistema elétrico moderno. Muito antes de se tornar um dos maiores nomes da ciência, Michael Faraday nasceu em 1791, em uma família extremamente simples, nos arredores de Londres, na Inglaterra. Seu pai era ferreiro e enfrentava dificuldades financeiras constantes. A vida da família era marcada por limitações, trabalho duro e poucos recursos. Naquele tempo, nascer pobre significava quase sempre ter poucas oportunidades. A educação formal era privilégio de poucos e a ciência parecia um mundo distante, reservado apenas para a elite intelectual da época. Faraday cresceu em meio a esse cenário, sem luxo, sem conexões importantes e sem qualquer indicação de que um dia entraria para a história. Mas existe algo curioso nas grandes trajetórias. Muitas vezes, os maiores talentos surgem justamente dos ambientes mais improváveis. Enquanto muitos nascem cercados de oportunidades, outros precisam construir cada passo com esforço, disciplina e coragem. E foi exatamente assim que começou a jornada de Michael Faraday, um menino pobre que ainda mudaria o destino da humanidade. E ninguém imaginava o que ele se tornaria. Ainda jovem, Michael Faraday começou a trabalhar como aprendiz em uma pequena oficina de encadernação de livros. Seu trabalho era simples, manual e repetitivo. Cortar páginas, costurar capas, organizar volumes e restaurar obras antigas. Para muitos, aquilo seria apenas um emprego modesto. Mas para Faraday, aquele lugar se transformou em uma porta para outro universo. Todos os dias, livros passavam por suas mãos. Livros de química, física, eletricidade, filosofia natural. Enquanto outros viam apenas papel e capa, Faraday via conhecimento. Sempre que podia, lia trechos escondidos. Observava figuras, experimentos e ideias que mudavam sua forma de enxergar o mundo. Sem professores, sem faculdade, sem laboratório, seu laboratório inicial foi a curiosidade. Sua universidade foram os livros. Ali, silenciosamente, nascia uma mente extraordinária. O jovem encadernador não sabia ainda, mas estava preparando o caminho para revolucionar a ciência moderna. Enquanto trabalhava com livros, ele escrevia o próprio destino. Enquanto trabalhava na encadernação e estudava sozinho, Michael Faraday soube que um dos maiores cientistas da época faria palestras públicas em Londres. Esse homem era Humphrey Davy, um nome respeitado em toda a Europa. Faraday conseguiu ingresso para assistir às apresentações. Sentado na plateia, ele não apenas ouviu, anotou tudo cuidadosamente. Cada explicação, cada experimento, cada detalhe.
Depois, organizou aquelas anotações em um volume elegante, encadernado por ele mesmo, e enviou ao próprio Dave. Aquilo não era apenas um caderno. Era uma mensagem silenciosa dizendo: eu quero aprender, eu estou pronto. Dave ficou impressionado com a dedicação daquele jovem desconhecido. Pouco tempo depois, Michael Faraday recebeu uma oportunidade rara: trabalhar como assistente no laboratório. A porta da ciência finalmente se abria, e o jovem aprendiz estava prestes a entrar para a história. Às vezes, uma oportunidade muda tudo. Depois de anos estudando, experimentando e trabalhando em laboratório, Michael Faraday realizou uma descoberta que transformaria para sempre a história da humanidade. No ano de 1831, Faraday percebeu algo extraordinário. Ao mover um ímã próximo de uma bobina de fio metálico, surgia corrente elétrica. Parecia mágica, mas era ciência. Naquele momento, ele demonstrava ao mundo o princípio da indução eletromagnética. Em termos simples, Faraday provou que magnetismo em movimento podia gerar eletricidade. Essa ideia simples abriu caminho para algo gigantesco. Os geradores elétricos, as usinas hidrelétricas, as turbinas eólicas, as grandes centrais de energia. Tudo isso depende, até hoje, do princípio descoberto por Faraday. Naquele laboratório do século XIX, nascia a base do mundo elétrico moderno. E talvez nem ele imaginasse a dimensão daquilo que acabara de criar. Foi assim que o mundo começou a gerar energia em escala. Se a descoberta da indução eletromagnética já colocaria Michael Faraday na história, ele ainda iria além. Faraday também demonstrou algo revolucionário. A eletricidade podia produzir movimento. Em seus experimentos, corrente elétrica interagia com campos magnéticos e criava rotação contínua. Nascia ali o princípio do motor elétrico. Pode parecer simples hoje, mas naquele tempo era uma ideia quase inacreditável. Transformar energia invisível em movimento mecânico. Fazer algo girar sem vapor, sem força animal, sem combustão. Hoje, esse princípio está em todos os lugares. Ventiladores, liquidificadores, bombas d'água, elevadores, ferramentas elétricas, metrôs, carros elétricos, indústrias automatizadas. Toda vez que o motor entra em funcionamento, parte da genialidade de Faraday desperta novamente. O mundo moderno se move porque alguém provou que a eletricidade também podia girar máquinas. Faraday não apenas gerou energia, ele colocou o mundo em movimento. Michael Faraday não foi apenas um grande experimentador. Ele também mudou a forma como a humanidade entendia a natureza. Na época, muitos cientistas pensavam em forças elétricas e magnéticas como algo distante, abstrato e difícil de visualizar. Mas Faraday teve uma ideia genial. Ele imaginou que ao redor de ímãs e cargas elétricas existiam regiões de influência invisíveis. Essas regiões hoje chamamos de campos elétricos e campos magnéticos. Ele desenhava linhas de força saindo de um ímã, organizando o espaço ao redor dele. Parecia simples, mas essa visão mudou tudo. Faraday mostrou que o espaço vazio não estava realmente vazio. Ele podia armazenar energia, transmitir influência e conectar fenômenos. Décadas depois, James Clerk Maxwell transformaria essas ideias em equações que explicam ondas eletromagnéticas, rádio, luz e telecomunicações modernas. Ou seja, antes das fórmulas veio a imaginação de Faraday. Ele enxergou o invisível e revelou um novo universo. Mas o mais impressionante talvez não tenha sido a ciência, e sim quem ele era.
Existe algo ainda mais impressionante na história de Michael Faraday. Ele não nasceu em uma família influente, não estudou em universidades tradicionais, não veio da elite intelectual de sua época. Faraday construiu praticamente tudo com esforço próprio. Aprendeu lendo livros enquanto trabalhava. Entrou na ciência pela porta dos fundos e, mesmo assim, tornou-se um dos maiores cientistas da história. Isso prova uma verdade poderosa. Talento ajuda, oportunidade ajuda, mas determinação pode mudar destinos. Em um mundo onde muitos esperam condições perfeitas para começar, Faraday começou com o que tinha: poucos recursos, muito trabalho, imensa curiosidade. Sua trajetória inspira estudantes, engenheiros e pessoas de qualquer idade, porque conhecimento não pertence a uma classe social. Conhecimento pertence a quem decide buscá-lo. Michael Faraday mostrou que origem humilde nunca foi sinônimo de destino pequeno. Faraday não esperou a chance ideal, ele criou a própria chance. Michael Faraday partiu em 1867, mas a verdade é que ele nunca foi embora. Seu nome continua presente silenciosamente em praticamente toda a tecnologia moderna. Quando uma usina gera energia, quando um transformador eleva a tensão para a transmissão, quando um motor gira em uma indústria, quando um ventilador refresca uma casa, quando um carro elétrico acelera, quando um elevador sobe, existe Faraday ali. Até mesmo na ciência, seu nome permanece. A unidade de capacitância no sistema internacional recebeu o nome de Faraday, em sua homenagem. Isso mostra o tamanho de sua contribuição. Poucos homens deixaram marcas tão profundas no cotidiano da humanidade. E o mais curioso é que milhões de pessoas utilizam diariamente invenções baseadas em suas descobertas, sem sequer conhecer sua história. Faraday não deixou apenas teorias. Ele deixou funcionamento. Ele deixou movimento. Ele deixou energia. Seu legado não está em museus. Está ligado na tomada. O legado de Faraday não envelheceu. Ele continua funcionando. E talvez a maior lição dele não seja científica, seja humana. Depois de conhecer a história de Michael Faraday, fica claro que seu maior legado talvez não esteja apenas nas máquinas, nos motores ou nas usinas. Talvez sua maior herança seja outra. A prova de que origem humilde não impede grandeza. A prova de que nunca devemos parar de aprender. A prova de que curiosidade pode abrir portas que pareciam impossíveis. Faraday começou sem diploma, sem riqueza, sem prestígio, mas começou. E isso fez toda a diferença. Muitas pessoas esperam o momento ideal, a condição perfeita, a idade certa ou a chance certa para evoluir. Faraday nos mostra algo poderoso. Comece com o que você tem. Use o que sabe hoje. Aprenda o próximo passo amanhã, porque o futuro pode nascer de decisões simples tomadas agora. Se a história dele te inspirou, então este vídeo já cumpriu sua missão. O mundo precisa de mais pessoas curiosas, determinadas e dispostas a crescer. Talvez a próxima grande transformação ainda esteja escondido dentro de alguém que decidiu começar hoje. Faraday mudou o mundo. Você ainda pode mudar o seu. Se você quer aprender engenharia elétrica de forma simples, prática e direta ao ponto, se inscreve no canal, porque aqui a teoria ganha vida.